achou que ia ser no mole agora? Que a galera ia dizer amém? Eles não vão dizer amém, cara. Quem é que derrubou o Marcelo Marques? Tinha sonho lá onde comprou pão? Não tinha, acabou. O sonho acabou? Um dia, que eu diria que ontem, né? Hoje a gente vai com a repercussão do que aconteceu, mas ontem... Que foi, cara? Mas ontem foi um dia que entra pra história, né? É verdade. Algo que vai ser lembrado durante muito anos. tempo. Não tenho dúvida nenhuma. E o que a gente vai falar certamente ao longo do programa é que, Lelê, uma eleição que estava definida, agora ela fica imprevisível em relação ao que pode acontecer. Nossa. Hoje, amanhã, a gente vai ter algumas novidades, a gente vai falar, né, sobre isso ao longo do programa. Deixa eu só saudar ele que acabou de chegar aqui agora com uma boia no pescoço, uma rosquinha. Rafael Gomes! Desculpa, Lelê. Marcelo Marques pulou na barca e eu vim de boia hoje. Pulou da... Vamos ficar aí. Nós temos um novo conceito, né, de pulada da barca a partir de ontem, né? Acontece, Mas, Lelê. enfim, Acontece, tá tudo bem. É do jogo, né? Te trouxe um pão, Lelê. Opa! Obrigado. No céu tem pão. E Ficou falando. tinha sonho lá onde comprou pão? Não tinha, acabou. O sonho acabou? Deixa eu ver o pão. Acabou. É pão mesmo? Mostra o pão. quentinho. Mostra o pão. Tinha, cara. Aí... Queimou. queimado, cara. Porra! Ah, é o que tem agora na padaria. Queimou o pão. Chegou a pedir mesmo. Agora mas, ó, foi o que deu, A Lelê. produção me informa que o sonho Isso ainda existe. Tomara que te Acabou. dá uma hipoglicemia aí. não acabou. Dá o pão queimado pro Natan ali, o Natan. Ó, se eu jogo um pão queimado, eu fico com sonho. Tô de dieta, não vou mais pão. Ah, que delícia. Eu demorei porque o pão não queimava nunca, cara. Não, mas dá pra comer. Tira a casquinha ali. Dá? Deixa eu ver então. No céu tem pão. Zoeiras à parte. Primeiro vamos às informações. Eu tô curioso pra saber o que aconteceu. Porque às 5 para 1 da tarde, o pessoal ali em cima mandou uma mensagem. Algum de vocês vai entrevistar o Marcelo Marques? Não, acho que ninguém marcou. Não, porque ele tá aqui no prédio. E aí o resto é história, né, Gabardo? Pois é, Divério, até para contextualizar, né? O Marcelo Marques, ele anunciou ontem a desistência da candidatura dele, ou da pré-candidatura dele à presidência do Grêmio no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Só que não foi uma entrevista marcada, ninguém sabia que ele viria para cá, ele simplesmente chegou de surpresa. Entrou aqui no prédio da RBS, bateu na porta e entrou no ar do programa Sala de Redação e fez, durante a entrevista, o anúncio que todo mundo acompanhou. E, além de aqui na RBS ninguém sabia o que iria acontecer, as pessoas próximas ao Marcelo Marques também não sabiam. Claro que a família dele sabia, daqui a pouco um ou outro assessor mais próximo sabia, mas a maioria das pessoas não sabia. De grupo político, das pessoas que apoiam ele, todas foram pegas de surpresa. Foi uma decisão pessoal. Eu conversei com o Marcelo depois da entrevista dele aqui no Sala de Redação e percebi ele assim, muito desgastado mentalmente com tudo que vinha acontecendo. Já? Já, não só com a questão política, mas de tudo, né? Ele lidera uma empresa que tem 6 mil funcionários e teve que começar a fazer uma série de ajustes na empresa, tem a questão familiar, ele ele mergulhou de cabeça no Grêmio, na questão da compra da gestão da Arena, depois na administração da gestão da Arena, depois em outras situações que envolveram contratações, uma que não deu certo, a do Roger Guedes, enfim, me parece que ele quis parar, né? Me parece não, ele quis parar. Acho que ficou isso evidente para todos, né? E agora ele quer reorganizar a vida dele, a cabeça dele e ver o que vai acontecer, né? Ele não pretende voltar a ser candidato ao presidente do Grêmio, ele diz que pretende ajudar a partir de agora da mesma maneira que o Celso Rigo ajuda, com empréstimos sem juros, apenas com correção de inflação, quando o Grêmio puder pagar, ele está disposto a fazer isso, mas candidato à presidência ele não vai ser mais. Então eu percebi ele assim muito desgastado. Acho que não foi só a questão política, contribuiu, eu diria que foi a gota d'água para todo o processo de desgaste que ele teve. E aí ele tomou essa decisão radical que pegou, acho que todo mundo de surpresa da maneira como aconteceu. Quem me acompanha aqui nesse microfone, eu tô no Bola desde 2008, tá? E eu fui conselheiro de 2008 a 2016. E quando a gente começou a trabalhar juntos aqui em 2015, eu tava comentando com ele, desde então, aí quando eu decidi sair do conselho, eu falei no microfone, falo pra todo mundo assim, por que tu saiu do conselho? Porque eu não tenho estômago pra aguentar o que eu vi lá dentro. Eu sempre falei isso. E falei dezenas de vezes, talvez centenas de vezes nesse microfone desde 2008, de 2016 pra cá.
que foi esse tempo. E eu sou, cara, um grão de areia na vida do Internacional e não fiz pouco lá, acho que poderia ter feito mais, não consegui fazer justamente porque as coisas emperram lá dentro. Quando um cara do tamanho do Marcelo Marques, um mega empresário, um torcedor daqui, super exposto como ele, traz ao microfone o que ele trouxe ontem, e eu tô falando aqui como colorado, o que ele falou ontem serve para os dois times, porque a gente sabe que os organogramas são iguais, absolutamente iguais. E esses mesmos clubes que chegaram ao topo do mundo um dia, com as suas gestões como elas foram, também já chegaram ao fundo do poço. Por quê? Por causa disso? O que explica isso? A política. O que acontece lá dentro. O que a gente vê dentro do campo é uma consequência porque as coisas andam juntas, entendeu? Então, quando um cara do tamanho do Marcelo... Porque eu, como colorado, e não preciso dizer o contrário disso, que eu acho que todo colorado vai se identificar comigo. Quando tu vê o cara comprando arena e entrando numa disputa política, tu pensa, isso aí é uma solução pros caras. Os caras vão montar um puta time e pra nós vai ficar ruim. Ainda bem que ele comeu o pão que o diabo amassou, né, Lelê? Desde que ele... Mas, Rafa, é que eu falo isso aqui, cara, e hoje, como eu tô aqui como âncora do programa, eu falo isso, claro, nós vamos zoar aqui, vamos zoar, é a nossa parte, mas como torcedor, porque no Inter é igual. Poderia ter acontecido exatamente a mesma coisa no Inter. Poderia ter chegado lá o seu... Como é que é o nome do seu lá? Sonda. Delcir Sonda. Não. Elusmar. O seu Elusmar decidiu fazer porque era uma tendência. Se o Marcelo Marques se elege presidente do Grêmio e daqui a pouco um outro bilionário colorado quer fazer a mesma coisa e a gente entraria de repente num novo patamar de investimento financeiro, porque esses caras têm muito dinheiro, enfim, ponto. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ou a gente se reorganiza, os dois clubes de forma profissional, e isso já foi feito em outras vezes, como eu disse ali na minha fala anterior, com política, porque tudo é política. Mas aí é importante, assim, como eu disse, eu vou tratar o Marcelo sempre como um gremista como eu, não como um mega empresário, um cara de sucesso, um cara que lidera uma das maiores empresas do nosso estado hoje, que é anunciante em muitos veículos, né? Empresário, que deve ter um monte de gente que bajula ele o tempo todo, assim, eu vou falar como um gremistão agora aqui, de arquibancada que nem ele, tá? Eu acho que assim, primeiro, o Marcelo realizou o sonho de muito guri que desde piá faz aquela brincadeira, isso independente de time. Se um dia eu ganhar numa Mega Sena, ganhar um Mega Prêmio, eu vou trazer tal jogador pro meu clube. O Grêmio tinha uma urgência, que era essa gestão da arena. O Marcelo foi lá, botou as fichas e realizou o sonho de muito cara. Essa é a verdade. O primeiro jogo, que culminou até na eliminação do Grêmio na Sul-Americana, o Marcelo, ele levantou a torcida no estádio. Todo mundo olhava pra ele. Ele estava empolgado. Na camiseta dele, o moletom que era o slogan da campanha, o Grêmio é nosso. Que ele foi, desde o início, impulsionando esse slogan, e é real. Autoestima. Ele levantou a torcida. Tá tudo certo. Isso. Autoestima da torcida. Só que eu fico impressionado, assim, porque tem até um quê de inocência, eu acho. Porque, velho, a gente faz política a vida toda, irmão. A gente faz política dentro de casa, nas relações pessoais. A gente faz política aqui no programa, política de comunicação. A gente tem que saber até onde ir, até onde eu vou pra não ofender o Rafa, até onde eu vou pra não te ofender, até onde eu vou pra não ofender o Divério. Isso é política, velho. A gente sabe fazer política. É que a gente confunde as coisas. Que política partidária e clubística, que são a mesma merda, a gente acha que é nojento falar de política. Não, cara, é necessário falar de política. Numa roda adequada, por óbvio. Aqui é uma rádio de entretenimento. Como eu voltando, eu quero falar pro Marcelo, tá? Eu acho que tem um grande problema nisso daí tudo, cara. Primeiro, tu realizou o sonho de muita gente, tu estimulou pessoas a se associar no clube, a galera acreditou, botou brilho no olho, empolgou o time. O Grêmio, inclusive, entrou numa dormência momentânea no clube em função disso. Tu acelerou o processo eleitoral, cara. Outros caras que tinham o mesmo sonho, que muitos gremistas como nós também, ou colorados, que querem ser presidente do clube. Uma vez até, acho que foi o Denis que brincou. Tu não sonha em ser presidente do teu clube? Lá no fundo, lá no íntimo, todo mundo já sonhou, velho. E aí... tu simplesmente agora disse, a política, outros problemas, tal. Velho, eu acho que não é assim que a banda toca, irmão. Eu acho que não é assim que a gente pode demonstrar o nosso respeito pelas pessoas, cara. Isso não invalida nada do que tu fez em relação à compra da arena. Isso não invalida nada como te faz um mega empresário. Mas, velho,
Eu fico perguntando assim, cadê aquele cara que num lampejo de ideia disse assim, ó, quer saber, eu vou comprar a Arena? Agora, esse cara tinha que aflorar, meu. Tu falou que ia ser um novo Grêmio, um Grêmio de futuro, um Grêmio mais articulado, um Grêmio empresa. E olha, a empolgação, eu te digo, Marcelo, nos bares, assim, no entorno da Arena, nos grupos de WhatsApp, nos corredores, era... Pô, ó o Grêmio. Historicamente, o Grêmio teve muito mais presidentes advogados do que de outras áreas. Agora a gente vai ter um empreendedor, um cara que conhece o mercado, um cara que conhece planilha, conhece pessoas. Velho, tu faz política o tempo todo. A tua empresa é um fenômeno porque tu fez política a vida toda, cara. Tu achou que ia ser no mole agora? Que a galera ia dizer amém? Eles não vão dizer amém, cara. Por isso que eu falei no início que eu queria falar contigo como torcedor. Porque eu tenho certeza que se eu, Adams, também fizesse o mesmo que tu fez, eu ia sofrer as mesmas barreiras. Porque eles estão condicionados a se blindar, velho. E era isso que eu tinha pra te falar. Tá, Gabardo. O passado te condena. Tweet Retro. Para Solufix, referência em fixação e vedação, siga nas redes sociais, @Solufix Profissional. E seu carro como lance é no Clube dos Gigantes do consórcio Banrisul. Contemple o seu futuro. É esse cara aqui que o Rodrigo Adams quer saber? Por gentileza. Qual é a novidade? A novidade é que eu aceitei o convite, né? Aceitei o convite. Serei candidato, sim, né? Eu sou um pré-candidato à presidência, né? Na chapa do Odorico, do Dutra. Inclusive, até ontem ele falou isso no sala de redação, né? Não, eu nunca disse que ia ser candidato. Ele Como não, Não, tá aqui? Isso aqui era pré-candidato. Só vamos dar o crédito. Isso aqui foi vamos lá, Garbi. Vamos aproveitar. Isso aqui no assado do Gabardo. Vamos lá, Gabardo. Tu é um cara de bastidor, tu é um cara que... Tu é o cara mais bem informado do Rio Grande do Sul. Opa. Quem é que derrubou o Marcelo Marques? Porque ele deu a entender que ele foi, digamos, entre aspas, tá? Derrubado. Que a política foi mais forte que o futebol. Essa é um ser que ninguém Assim, existe, Rafa, não tem nome. Eu acho que foi uma... Pelo que eu conversei com ele ontem, como eu disse, depois do sala de redação, né? O que ele me passou é que foi uma série de fatores. E teve essa questão política, e até é importante explicar o que aconteceu na véspera do anúncio dele ontem, né? Foi uma reunião para composição de nomes para a chapa do Conselho Deliberativo, já vou entrar nesse assunto. O que ele me disse, o que o Marcelo me falou, é que ele já vinha sofrendo um processo de desgaste, não só por questão política, mas também por outros fatores de empresa, família, enfim, tudo, de conseguir acomodar tudo isso na nova rotina dele, né? Bagunçou, enfim, toda a vida As dele, consequências, né? Da superexposição. Exatamente. E que a questão política foi a gota d'água para uma coisa que já vinha se desenhando para o anúncio de ontem, né? O que foi a questão política? Entre outras coisas, mas especificamente a reunião do dia anterior ao anúncio dele. Foi feita uma reunião para composição, agora sexta-feira terminou o prazo, né, Adams, para inscrição das chapas para renovação do Conselho Deliberativo. Em setembro, votação para renovar metade do Conselho Deliberativo do Grêmio. Novembro, eleição para presidente, primeiro turno dentro do Conselho. Quem ultrapassa a cláusula de barreira, vai para o segundo turno da eleição para presidente em dezembro. Então, essa primeira eleição de setembro é para renovar o Conselho Deliberativo do Grêmio. Troca metade do Conselho, 50%, renova. Alguns, claro, podem renovar o mandato. Até amanhã, tem que inscrever as chapas para esta renovação do Conselho. E teria a chapa do Marcelo Marques, que certamente faria, 70%, 80% dos votos para renovar o Conselho Deliberativo. E todo mundo queria estar nessa chapa. Óbvio. E aí começaram a pedir, né, os grupos de apoio, de sustentação política para a candidatura do Marcelo Marques, naturalmente começaram a tentar colocar nomes nessas chapas. Nessa chapa tinha a questão de colocar nomes da direção, o que é dito que é uma tradição do clube, né? A atual gestão coloca alguns nomes ali também. E aí se criou um estresse para conseguir acomodar esses 180 nomes de diferentes grupos políticos e ele não concordou com muita coisa. Deixa eu só acrescentar. Em ordem. Acrescentar a tua informação agora, pro público que tá nos ouvindo entender o seguinte, tá? São 150 nomes que se renova na eleição. Então, por exemplo, a chapa é sair do Marcelo Marques. Tem que enfileirar em ordem, de 1 a 150, esses 150 nomes. São 180, porque são 150 e mais 30 suplentes.
Aí, quando vai pra eleição, digamos que a chapa do Marcelo Marques fizesse 50% de votos. Sim. Entrariam 50% dos 150, ou seja, 75. Isso. Então, o que se faz nesta acomodação prévia à eleição? Os mais influentes, os maiores investidores têm a sua possibilidade de escolher os seus nomes nos números mais perto do 1. Claro. Entendeu? Então é só para agregar essa informação. E por que essa eleição... E aí assim, que entram os choques. por que essa eleição é muito importante? Por vários motivos. Primeiro, para ver quem tem força política já teria ali uma radiografia do que iria acontecer se o Marcelo estivesse concorrendo nessa eleição de setembro, do que iria acontecer na eleição para presidente. Mas, por exemplo, tem alguns possíveis candidatos à presidência do Grêmio que tem que renovar o cargo de conselheiro. E se não renovar, não podem concorrer a presidente. Denis Abraão é um, né? A chapa dele tem que entrar, porque se ele não entrar como conselheiro, e aí então, e ele tem que entrar numa numeração alta mais perto do 1, entendeu? Porque daqui a pouco a chapa dele vota... suplente ou Isso aí, daí ele não pode concorrer a presidente. O Alexandre Rossato, me parece, renova agora também. Ele é e acho que a gestão Alberto Guerra, se tiver melhores resultados até o final do ano, com este novo movimento, ela vai apresentar candidato para a eleição do final do ano. É isso que temos um cenário político de velho agora, muito aberto em relação ao que pode acontecer. E com um prazo muito curto, né? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Quem desistiu? E agora? Hoje, o que o Grêmio tem, né, de candidatos confirmados? Aqueles que não... Lembrando, vamos lá. Vou falar de 2 nomes e depois a gente amplia. Gordoléu e Adams. Vocês tinham a chapada. Vocês tinham a chapada. Com muita Vocês força. não pularam. Fora. Mas nunca vou pular. Mas se quiser pular, eu empresto a boia. Não, eu vi uma informação numa página do Twitter que foi isso que fez o Marcelo Marques. Você apavorou, né? Essa chapa é forte. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu explico a situação do Dutra e do Calef. O Dutra seria o candidato a presidente, abriu, né, a vaga para o Marcelo ser o candidato a presidente e ele, Antônio Dutra Júnior, seria o vice-futebol e integrante do Conselho de Administração. Paulo Calef retirou a candidatura um dia depois do anúncio da compra da gestão da Arena. Daqui a pouco eu falo sobre a situação dos vazou dois. um áudio, lembra? Isso. Ele mandou um áudio. Os demais candidatos não retiraram candidatura. Denis Abraão, Sérgio Canosi e Vladimir Chieri. Então, estes 3, por enquanto, seguem na disputa. A ver o que vai acontecer, e acho que eles só vão tomar alguma decisão mais definitiva depois desta votação para renovar o Conselho Deliberativo. O Denis, por exemplo, tem que renovar o cargo dele de conselheiro. Falando no Denis Abraão, tweet retrô. Opa. O passado te condena. Tweet Retro. Pra Solufix e Consórcio Banrisul, temos áudio de Denis Abraão. Museu aqui, de Memes do Grêmio, rapaz. Museu de Memes do Grêmio. O diabo é velho por ser... Vai ganhar? O diabo é... Sábio por ser... Arroba ser velho. Museu _ Grêmio. Ontem, 2h34 PM. Ou seja, 14h34, na hora do sala de redação. O diabo é sábio não porque é diabo. O diabo é sábio porque é velho. Vamos ao áudio de Denis Abraão. Não sei se todos os candidatos chegam no final da eleição. Não sei. Não sei, porque é pesado. Todo mundo trabalha. Eu preciso trabalhar, gente. E muito. E eu tenho todas as noites compromisso. Eu tenho família, eu tenho netos. Estou perdendo a melhor fase dos meus netos. Não sei se todos os candidatos... Tá vendo? O cara sabe do Grêmio. Sabe. Ele sabe muito do E Grêmio. outra coisa, e Gabardo, acrescentando nessa questão das Muitos anos listas, de vida política, nomes como ele, e isso vale pra Inter e pra Grêmio, sempre são colocados na frente, porque, querendo ou não, existe uma... quem é o número 1 da chapa, né? Aí ninguém lê os 150 nomes. Não. Tu lê os 10 primeiros, 15 primeiros, entendeu? Eu me lembro que até numa eleição que eu participei, o Chico Noveleto, que na época era presidente da Federação Gosto de Futebol, na última semana ele foi colocado como número 1 de uma chapa concorrente numa manobra política que tá tudo certo. Pô, ele é um colorado, presidente da Federação Gaúcha. Todo mundo conhece. Nada mais justo que botar o cara como primeiro nome, né? Enfim, Ficamos devendo a situação. Um exemplo. E até sobre isso, né? Em alguns clubes eu já ouvi histórias assim. Daqui a pouco tem um cara que, além de ser importante, ele apoia financeiramente a campanha também. Esse vai pra frente da chapa. Claro! Esse vai ficar lá na frente. Isso ajuda. Bom, vamos lá. Então, os candidatos que eu citei aqui, eles não retiraram a candidatura. Vamos ver o que vai acontecer. Mas especificamente sobre os dois. Primeiro, o Antônio Dutra Júnior.
e o Paulo Calef. Nenhum dos dois já tomou uma decisão, porque é tudo muito recente e os dois não sabiam do anúncio de ontem. Eles foram pegos de surpresa, né? Então, agora, primeira coisa que tem que se fazer é reagrupar aquelas pessoas que estavam juntas, né? No momento da candidatura anterior. O Antônio Dutra Júnior, pelo que eu sei, muito provavelmente vai confirmar a candidatura dele à presidência do Grêmio. É muito provável que isso aconteça, depende apenas de uma outra costura política, mas isso deve acontecer. O Paulo Calef também, neste momento, ele está... alguns jornalistas conversaram com ele ontem e ele passou a informação de que ele mandou uma mensagem... a candidatura respira, uma coisa assim. Ele botou assim, respirando 3 pontinhos. Ele está avaliando agora para ver o que ele vai fazer. Certamente ele está conversando com todas aquelas pessoas que ele tinha junto com ele e que, naquele momento, ele encerrou a candidatura. Pô, tem que fazer reunião com 30 caras diferentes para ver o que vai acontecer. Né? E estou chutando por baixo. Mas existe, de fato, a possibilidade dele novamente ser candidato a presidente. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O fato, né, Gabardo, é que ontem algumas dezenas de almoços foram interrompidos, né? Não terminaram, né? E tem um fato importante que, querendo ou não, vai acelerar uma pauta no Grêmio, mesmo que vão negar até a morte, mas vai acelerar. Que era que o Marcelo Marques falava que o Grêmio não ia virar uma SAF. O Grêmio vai começar a debater seriamente em ser uma SAF.